No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos aprofundar o grande tema, a restauração final, a volta de Jesus e agora uma nova vida, uma vida de paz e felicidades eterna. No ar, Escola Bíblica. Olá, boa noite, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos nessa última semana relembrando da nossa temporada, a lógica da existência humana, a grande restauração final, a lógica, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Vamos definitivamente vivermos a eternidade. Um abraço para você que está sempre com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia, de estudarmos detalhadamente o texto bíblico, analisando o seu contexto. E eu quero dizer a você que se você tem perguntas, comentários ou um pedido especial de oração, ontem eu não citei, mas é só mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa. É o 129-8109-1268. 129-8109-1268. Eu quero orar, mas quero citar aqui algumas pessoas que fizeram o seu pedido especial. O João Moraes, de Espera Feliz, Minas Gerais. Um abraço, João. Eu estou aqui em Nova Friburgo, diz o nosso telespectador, quero pedir oração pela minha vida espiritual e também pelos meus momentos de depressão. Meu nome é Juliane. Juliane, vamos estar orando. Também quero orar pelo Daniel, que é da cidade de Poços, na Bahia. Um abraço, Daniel. Também quero orar pelo Paulo e pela Cleide de Alferes. Também quero orar pela Maria Valdeci, mais uma vez, Maria Valdeci, que está acompanhando o nosso programa em Salvador, na Bahia. Também quero orar pelo Robert de Salvador, ele que pede oração pelo seu irmão Emerson e também pelo Albert, e também pelo Elbert e pela mãe Agnes, e pelos 3 filhos, Rodrigo, a Micaele e a Nicole. Nós estaremos orando por vocês neste momento. Vamos orar? Querido Pai, é tão bom a gente colocar nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe cada telespectador. Nem sempre o que a gente pede acontece do jeito que nós desejamos, porque a Sua visão a respeito do todo é muito maior. Porque mais do que pedir ou agradecer, a gente quer entender qual é o propósito que o Senhor tem para a vida. Por isso, abençoa os nossos telespectadores, que eles entreguem a vida para Ti. Agora é hora de abrirmos a Tua Palavra, nos dê compreensão através do Espírito Santo. Eu suplico humildemente por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo de ontem. Ontem nós começamos trabalhando o assunto da volta de Jesus. Antes de eu ir para a tela, eu deveria ter colocado esse texto na tela, que é o texto de Atos, capítulo 1, verso 11, que a gente tem tantos textos sobre a volta de Jesus e a gente vai falando aqui, lembrando. Mas o contexto desse texto, lembra que eu falei que quando Jesus faz a promessa da sua vinda, em São João capítulo 14, os discípulos não entendem aquilo e após a ressurreição, quando ele convive com os discípulos, agora por pouco tempo, 40 dias, quando eles têm essa convivência,
eles entendem exatamente o que aconteceu, porque naquele momento em que Jesus morre, eles ficam perdidos. E agora, após a sua ascensão ao céu, Jesus diz, mais uma vez, que ele voltaria. Os anjos confirmam isso. Está no capítulo 1, enquanto Jesus subia, né? Capítulo 1, verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, virá do modo como vistes subir. É interessante esse texto, porque ele vai dando para a gente como será este retorno. Da mesma forma com que ele está subindo, ele vai voltar, agora na companhia dos seus anjos, confirmando esta promessa. Ontem eu comecei a ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2, lembrando que essa é uma carta de Paulo aos crentes, aos cristãos da cidade de Tessalônica. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão, diz o verso 1 e 2. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, diz a sequência, capítulo 5, versos 7 e 8, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Agora, verso 9 e verso 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Interessante se a gente analisar cada detalhe deste verso. Primeiro, como eu mencionei ontem, nós não devemos estar preocupados quando ele virá, mas devemos ter a certeza de que ele virá. E como lá no livro de Atos foi deixada a mensagem por aqueles anjos, da mesma forma que ele veio, que ele subiu, ele virá. A promessa se cumprirá. Mas escrevendo aos cristãos, essa carta aos cristãos de Tessalônica, Paulo vai dizer assim: vigiem, fiquem ligados, porque vocês têm evidências da volta de Jesus. Vocês podem crer, para vocês não será como um evento inesperado. E aqui eu posso pensar de duas formas. São os sinais que a gente vai apresentar, os sinais da proximidade da volta de Jesus, mas também a fé e a certeza, porque eu posso não viver os últimos momentos, eu posso não estar ligado aos últimos momentos da volta de Jesus, mas eu sei que Ele virá. Então, hoje, eu tenho que estar ligado a Ele, crendo nele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não importa o momento que você esteja da vida. Ele está dizendo assim, fiquem atentos a esse momento. E é interessante que Paulo usa na carta aos Tessalonicenses muito essa expressão, consolai-vos, como está no texto da tela aqui, para a gente ver o verso 11. Consolai-vos uns aos outros. Ele vai usar essa expressão
lá no capítulo 4, quando ele vai falar a respeito daqueles que morreram. O consolo enche de esperança. E eu quero que você, hoje, tenha na volta de Jesus a maior esperança da vida. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos na vida, eu tenho coisas para alcançar. Eu ainda quero realizar muitas coisas nessa vida. Eu tenho propósitos, mas o maior propósito é a volta de Jesus. Tenha sonhos. Não existe limite de idade para sonhar e para ter objetivos. Tenha sonhos, tenha propósitos, mas lembre-se, o maior evento, o maior sonho, o maior objetivo que eu devo ter é um dia encontrar Jesus. E que isso seja o consolo para a vida, que essa seja a grande motivação. Vamos, quanto tempo eu tenho, produção, antes do intervalo? 2, ok, vamos lá. Essa parábola, essa ilustração que está em Mateus capítulo 24, é bem interessante de a gente analisar. O capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, eu não sei se você tem sua Bíblia aí, é uma sucessão de evidências, de sinais da volta de Jesus, tá? E ele começa com a pergunta dos discípulos maravilhados com o templo de Jerusalém. Capítulo 24 de Mateus. E aí, na sequência, Jesus vai dar sinais. Esses sinais se misturam em sinais que mostravam a destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, mas também sinais que mostravam a brevidade da volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor voltaria? Para eles ficarem antenados, ou para nós ficarmos antenados. Para eles, a destruição de Jerusalém. Para nós, a volta de Jesus. E a partir do verso 32, começa uma série de parábolas, de ilustrações sobre a volta de Jesus, sobre a necessidade de estarmos atentos. E aqui está uma dessas parábolas, é a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Capítulo 24, versos 32 e 33. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Eu vou continuar. A gente vai continuar a leitura. Eu queria que você viesse comigo, porque a volta de Jesus me dá recados para a minha vida hoje. A gente vai para o intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Essa semana, nossa última semana, a grande restauração final. Semana que vem, a partir da segunda-feira, nós estaremos trabalhando o nosso novo estudo, A Procura da Verdade, tá bom? Então, vamos juntos ampliando nosso conhecimento da Palavra de Deus. Se você não tem o hábito da leitura da Bíblia, estamos juntos aqui para a gente crescer. Faça perguntas, comentários. Pode mandar mensagem para o WhatsApp, é o 12981091268, tá bom? A Lídia, que trabalha na nossa produção, que é formada em teologia, dedica seu tempo para analisar ali, ver as perguntas, a gente compartilha, tá bom? Então, nós queremos atender você da melhor maneira, porque a gente acredita que a palavra de Deus enche o nosso coração de esperança e dá sentido à vida. Vamos lá, voltando aqui o texto de Mateus 24, versos 32 e 33, a parábola da figueira. Vou retomar a leitura. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas, porque ele falou a respeito dos sinais nos versos anteriores. Agora o verso 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele, agora o verso 36 e 37. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Lembra? Paulo faz a mesma referência. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Sequência. 38 e 39. A pergunta é, como foi nos dias de Noé? O texto diz, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quero parar aqui um pouquinho. Ele faz referência, o texto está fazendo referência, Jesus está falando, do que está, só para você que talvez não leia normalmente o texto bíblico, ao acontecimento que está no livro de Gênesis, o capítulo, a partir do capítulo 6. Depois o Senhor anuncia, o capítulo 7, eles entram na arca, e no capítulo 7, verso 17 em diante, é o dilúvio. Como eles viviam? Eles viviam a vida. Como nós devemos viver a vida. Só que eles viviam a vida, o texto diz, sem estarem ligados àquilo que o Senhor fazia. Logo, aquilo que eles faziam era errado. Eles viviam a vida com atos equivocados. Porque quando nós vivemos a vida sem Deus, sem a presença de Deus, primeiro, os nossos atos serão errados. Agora, algumas pessoas vivem a vida e se dizem pessoas cristãs, só que não colocam Deus como prioridade. Deus não está junto dos empreendimentos. No caso desse povo, eles se afastaram dos propósitos do Senhor. Por quê? Porque não acreditaram na mensagem que o Senhor deu através de Noé. Isso se repetirá no final da história. O Senhor anunciou, o Senhor fala, eu vou voltar, estejam ligados, vivam a vida comigo. Mas alguns naquele dia serão pegos de surpresa. Sequência do capítulo 24, agora versos 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Esse texto merece uma pequena explicação. Lembra quando a gente leu em Atos capítulo 1, que da mesma forma como Jesus subiu ao céu, ele viria. E eu já vou ler um texto, acho que está até na tela, de que todo olho vai ver Jesus. Todos vão enxergar. Mas esse texto não está dizendo que a volta de Jesus será um evento secreto. Está dizendo assim, uns estarão preparados e outros não estarão preparados. Então essa é uma ilustração. O contexto é ilustrativo do que vai acontecer. Dá para você entender? Por isso que a compreensão do texto bíblico sempre se dá quando a gente lê todo o contexto. Eu não posso pegar o texto isoladamente. E o contexto é, para uns, eles estarão aguardando. Outros serão pegos de surpresa.
Esse é o sentido. Versos 42 e 43. Portanto, diz o texto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mais uma vez enfatizando que a volta de Jesus, para alguns, será um momento repentino e eu tenho que estar vigiando, atento. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui nós vamos aprendendo alguns temas que estão ligados à volta de Jesus. Quero ler antes o capítulo 1 de Apocalipse, o verso 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que o transpassaram, aqueles que o perseguiram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Qual é o contexto do Apocalipse? É a última mensagem, a mensagem que João recebe na ilha de Pátimos, uma mensagem para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. E João está dizendo aqui que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Está claro o texto. Vamos recordar algumas coisas que são importantes aqui. O evento da volta de Jesus é um evento em que todas as pessoas vão ver. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos sinais. E a gente vai apresentar esses sinais amanhã. Quais são os sinais da volta de Jesus? E o grande recado é, eu devo estar atento. Eu devo estar preparado, porque um pode ser levado, um pode ser resgatado com o Senhor e o outro não. Na mesma casa, mas não como um ato secreto, mas como um preparo antecipado, assim como foi nos dias de Noé. É muita informação, deu para você captar? Tem suas dúvidas aí? Manda mensagem para a gente. Mas eu quero dizer que a revista Princípios, que é a revista que nós estamos disponibilizando, é um material didático, nosso material da nossa escola bíblica aqui nesta temporada que a gente está finalizando, que você pode solicitar gratuitamente pelo 12 982 44 44 49. Manda uma mensagem, gostaria de receber a revista Princípios. 12 982 44 44 49. Ou você pode ligar no horário comercial para o 12 21 27 31 21. Está aí na tela. Está aqui, ó. Aqui assim, ó. Tá bom? Está aí na tela. Tá? Mas em horário comercial. Ok? Minha pergunta para você hoje é como você se sente quando você ouve sobre a volta de Jesus? Como você se sente quando você ouve que existirão pessoas que estarão preparadas para olhar e dizer, eu estava esperando o Senhor? E outras pessoas dirão, diz a linguagem apocalíptica, vão pedir para que os montes e os rochedos caiam sobre eles, porque não suportarão ver a glória. Eu gosto muito quando João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu gosto dessa ilustração porque a gente aprende a olhar para a luz de Jesus enquanto a gente está aqui. Senão a gente não vai conseguir olhar naquele dia. Eu quero orar para que a gente aprenda a olhar para o Senhor hoje, para que a gente não fique na escuridão. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque um dia Jesus Cristo voltará a essa terra e a dor e o sofrimento vão acabar e a gente vai viver a eternidade. Definitivamente a gente vai viver a lógica da nossa existência. Um dia fomos criados, o pecado degradou, mas o Senhor nos salva, a gente vive guiados pelo Espírito e um dia a gente poderá habitar a eternidade. Pai,
Ajude-nos a estarmos preparados naquele dia, quando o Senhor voltar. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, que eles abram o coração para Ti. Em nome de Jesus eu suplico. Amém.